chegou na final do Pernambucano, apesar de Felipe Conceição, chegou na semifinal do Nordestão, apesar de Felipe Conceição, porque em todos os jogos ele errou muito, e o Náutico ainda conseguiu se classificar nos pênaltis, né? Que aí é mais, já é um pouco mais a obra do acaso, né? Mas assim, não são 6 jogos, são 7 jogos, né? Hoje foi o 7º jogo com uma vitória contra o Globo, já eliminado, reserva, enfim. Empatou com o Santa, empatou com o Botafogo, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Santa de novo e perdeu hoje para o Londrina. E treinador, ele pode ter jogadores ruins na mão, mas o bom treinador, ele potencializa os jogadores. Pegar recentemente no Náutico, o Hélio dos Anjos potencializou jogadores como o Matheus Trindade, que eram questionáveis, melhorou muito. Talvez seja o grande mérito de Hélio, né? Ter sido potencializar os jogadores ruins que ele tinha. Que o elenco tinha peças boas, mas tinha muita gente ruim ali. E ele conseguiu fazer com que esses caras entrassem ali num nível de atuação muito alto, e o Náutico conseguiu bater num topo aí no ano passado. E para não falar que eu sou viúva de Hélio, pega Dalpozo, por exemplo. Dalpozo conseguiu potencializar Matheus Carvalho, que estava... era a terceira opção no Náutico. Não, fala desse não. mas para você ver a diferença, a diferença de como é. Dalpozo conseguiu potencializar jogadores que estavam à margem do elenco, e Matheus Carvalho virou uma peça importante no acesso do Náutico em 2019. Então, ele conseguiu fazer com que o Náutico rendesse em determinado momento. Obviamente, depois, o Náutico sobe, mas já numa queda de rendimento, mas ele conseguiu dar um encaixe inicial que Felipe Conceição nem isso. E hoje o Náutico é um time que não tem ideia de jogo. O mérito de Felipe Conceição, quando ele chegou, foi dar um equilíbrio para o time, porque o Náutico jogava muito exposto. Então, o único mérito do trabalho de Conceição era equilibrar o time. O Náutico já não jogava tão exposto, ficava com as linhas um pouco mais atrás do meio campo. Então, era um equilíbrio... foi o primeiro passo que ele deu, mas parou por aí. E hoje nem esse equilíbrio teve, porque o Londrina chegou várias vezes em contra-ataque. O segundo gol é um contra-ataque que resume bem o que foi esse equilíbrio, nem isso tem mais. Mas o Náutico não tem força defensiva, não tem força ofensiva, não tem criatividade no meio campo. E aí, quando você não potencializa os jogadores, por exemplo, Hereda, Franco, Halder, o próprio Léo Passos, os pontas, quando você não potencializa esses jogadores, e aí você pega o craque do time e piora o craque do time, como o Jean Carlos Jean Carlos vem jogando mal há 4, 5 partidas também, aí tem alguma coisa errada, porque você não potencializa os piores e piora o melhor, algo tá errado. E aí é culpa do treinador. Jean Carlos é um jogador que tá jogando distante do gol. Muitas vezes ele vai para a ponta esquerda. Jean Carlos é um cara que ele não é aquele meia criativo de dar um passe espetacular. Ele dá passes, bons passes, mas é um meia atacante de concluir jogadas, de criar e finalizar. E hoje Jean Carlos está resumido a jogar na ponta esquerda e cruzar a bola na área. Aí você subutiliza um jogador de uma qualidade que um lateral pode ficar cruzando, pode botar Júnior Tavares na ponta esquerda e ficar cruzando toda hora a bola na área. E hoje o ataque do Náutico se resume a isso. Então você piorar o futebol de Jean Carlos é muito preocupante. E aí ele, com 10 minutos do segundo tempo, hoje é substituído. E a reação de Jean Carlos é didática, assim. Ele tá na lateral, levanta a placa, 10 saindo. Ele sai e nem olha pro treinador. Uma reação completamente natural. E se o jogo fosse nos aflitos, Felipe Conceição seria chamado de burro, como foi chamado já no jogo contra o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa. Quando ele tira Jean Carlos, a torcida chama ele de burro. Teve uma substituição contra o Santa Cruz também, que a torcida chamou ele de burro. Não tem como questionar isso. A torcida está todo no direito, porque são substituições injustificáveis. E nosso companheiro João de Andrade Neto ouviu a coletiva já de Felipe Conceição, e Felipe Conceição disse que foi uma opção tática. Eu já acreditava que não tinha sido pedido de Jean Carlos por essa reação que ele teve. A reação dele foi muito natural. Ele olha para a placa e sai puto da vida, com razão. E aí, o que torna essa justificativa, ele explicar que foi uma opção tática, torna a substituição ainda mais absurda. E aí, assim, eu não vejo o futuro em Felipe Conceição. Felipe Conceição não me trouxe em nenhum momento confiança de que o trabalho dele ia ser bom. 2, 3 primeiros jogos, esse equilíbrio pode ser que tenha alguma ideia de jogo. Depois disso, foi só ladeira abaixo. E aí, na minha opinião, hoje, Felipe Conceição não vai ser treinador do Náutico daqui a 10 rodadas. Não vejo Felipe Conceição no comando do Náutico. E mesmo que o Náutico seja campeão pernambucano com ele.
Não vejo. Então, eu acho um erro a diretoria estar pensando no Pernambucano agora. Se a diretoria está pensando, Felipe Conceição pode ser campeão, esqueça. Cada dia, para mim hoje ele está demitido, só falta saber quando. E cada rodada, cada dia que o Náutico perde com o Felipe Conceição, tá com o Felipe Conceição, é um dia a mais perdido, é uma rodada perdida, são pontos perdidos preciosos. Hoje o Náutico perdeu pelo menos um ponto muito importante contra um candidato ao rebaixamento. E o Náutico, se hoje a briga do Náutico é contra o rebaixamento, esse ponto, esse confronto direto aí, o Náutico já sai atrás. Então, para mim, é questão de o Náutico segurar ele amanhã, perder um dia, que era hoje. Segurar para terça, segurar para o jogo contra o Bahia, vai perder mais uma rodada. Eu não vejo o Náutico ganhando para o Bahia, não vejo o Náutico ganhando contra o Guarani na rodada seguinte, não vejo o Náutico ganhando para ninguém. Com esse futebol hoje, talvez contra a Chapecoense, que aí é o pior time do campeonato, mas contra times candidatos ao rebaixamento, o Náutico não deve ganhar. E aí, agora é a responsabilidade da diretoria. Tem uma tuitada, né, de Fred Figueiredo que fala do Sport 2017, né? O que o Sport não tem treinador, todo mundo já sabe. Resta saber se tem presidente. Então, a partir de hoje... Daniel, né? Era para Daniel. Exatamente, Daniel. E a partir de hoje, eu já não culpo mais Felipe Conceição. Hoje a responsabilidade é de Diógenes Braga. Hoje ele precisa intervir no futebol. E ele diz que não manda tanto no futebol, mas manda demais. Ele diz que tem uma diretoria de futebol e tal, mas ele é que apita em tudo. Então, se ele não fizesse intervenção a partir de hoje, aí a responsabilidade é dele. E se o Náutico não ganha para o Bahia, aí já vai 2 rodadas largando atrás, começa o fantasma do rebaixamento. Exatamente. Então, assim, não tem o que fazer. Assim, eu não vejo futuro em Felipe Conceição, não tenho confiança no trabalho dele, e para mim é absurdo. E quem chega de fora para dizer, como é que vai demitir o treinador com uma rodada no Campeonato Brasileiro? Não tem ideia de jogo, não é só questão... Não é só, exatamente, não é primeiro jogo, não é só questão de resultado, é perspectiva. Até porque resultado, ele classificou o Náutico para a final do Pernambucano, classificou para a semifinal do Nordestão. Resultado, em teoria, ele até tem, mas não tem desempenho. Caiu para o campeão, né? Foi eliminado campeão do Nordestão. Então, por perspectiva de desempenho, eu demitiria hoje Felipe Conceição, porque não tem... para o Náutico ter uma mudança de rota urgente para salvar o Pernambucano, mas o Pernambucano ainda fica em plano B, mas é para salvar esse início de Série B do Náutico, de não largar muito atrás dos adversários, porque se largar, aí fica chato para buscar depois. Antes de ouvir Vitor aí, pelo que você tem conversado, tem ouvido aí, existe algum movimento disso, ou ainda não há para fora, né? Porque internamente pode ser que já exista, que já se converse. Mas isso já está chegando para fora, já chegou alguma coisa para você dessa possibilidade de Felipe Conceição sair? E também o que é que você acha que vai ser feito? Uma coisa que você acha que deve ser feito, né? O correto é isso. Mas pelo teu conhecimento de Náutico, teu conhecimento dessa diretoria, o que é que você acha que vai ser feito? Você acha que a diretoria vai tomar essa atitude de demitir Felipe Conceição hoje? Vai esperar? Como é que você está vendo aí, Cláudio? Lucas, me surpreenderia muito se o Náutico demitisse Felipe Conceição. Me surpreenderia positivamente. Não é do perfil da diretoria. A diretoria do Náutico, essa diretoria de futebol costuma segurar muito os treinadores. Foi assim com Gilson Kleina, foi assim com o Dalpozo, acho que Chamusca foi o único que caiu com um mês. Foi muito rápido assim, o trabalho de Chamusca. E só caiu porque ele estava ali, né? Ele estava ali. Exatamente. E os jogadores pediram, né? Os jogadores pediram. Exatamente, senão ficava. Foi uma demissão uma demissão de Chamusca, uma contratação de Hélio, comandada pelo elenco, pelos líderes do elenco. Me surpreenderia. Hoje ainda não vejo nenhuma movimentação, até procurei saber pós-jogo, e todo mundo dizendo, esqueça, não vão demitir. E como eu disse, não demitir agora é perder tempo. Conceição está demitido, falta saber quando. Então vão perder esse tempo, acredito que vão perder esse tempo. Talvez se levar uma sapatada do Bahia, aí demitam. Mas, ou se perder o Pernambucano. Acho que o cenário aí de esperar o jogo do Pernambucano, ou mais 3, 4 jogos da Série B, não vejo mais do que isso, não. Mas é preocupante a diretoria, se a diretoria não está pensando hoje. Pode ser que daqui para mais tarde surja alguma informação do que a diretoria está pensando. Mas agora, 2 horas da tarde, após o jogo, não passa pela cabeça da diretoria. Almocinho tranquilo em Londrina, aviãozinho e volta para o Recife tranquilo, né? Hoje, agora não passa, mas pode ser que o cenário pode mudar, porque pode ser que algum diretor de futebol esteja satisfeito, tenha pressão fora que 90% da torcida do Náutico hoje quer a demissão de Conceição. Ou tem algum treinador bom que cave, algum treinador no mercado aí que diga, eu vou. Aí o cara começa a pensar, não, opa, se eu demitir aqui, esse cara vem logo,
né? Isso também é um fator que pode mexer nas peças aí, né? Que acontece. Apenas isso. E assim, a diretoria demitiria sem convicção de que acha que é melhor. Pela diretoria, segura. Mas a pressão externa pode fazer com que a diretoria fez. É melhor tirar agora para evitar perder um pernambucano, começar muito mal a Série B. É o único cenário. Pela convicção da diretoria, mantém mais uns 5, 6 jogos até ficar insustentável. Vitor, até ficar insustentável, que o Cláudio falou aí, né? É uma situação que já está beirando insustentável, né? Na verdade, acho que boa parte da torcida e de quem analisa, já é insustentável a situação dele, né? A gente já sabe, como o Cláudio falou também, ele vai cair, inevitavelmente, daqui para algumas rodadas aí, pelo nível do trabalho, assim, o cara não consegue mostrar nada, não consegue mostrar uma solução, o Náutico é o mesmo de todo jogo, e não destrava, e não vai, então, assim, é uma situação que já tá beirando, deve estar beirando sustentável para eles também, né, para a diretoria também, né. A impressão que passa hoje é que Felipe Conceição só continua no Náutico a longo prazo se a partir do próximo jogo ele se tornar outro treinador. Se tudo mudar ali dentro, que coisa que a gente sabe que no futebol é muito bem por esse caminho. Desculpa só te interromper. Eu falei isso conversando com os amigos meus, eu fiz. O cara cria esperança, né? Porra, pode ser que a estreia da Série B ele mude e tal, mas ele só vai. Felipe Conceição, o trabalho dele só muda se ele mudar modelo de jogo, formação, convicção em algumas peças. Se ele não mudar nada, vai continuar isso aí. Quando eu vi a escalação, eu falei, não mudou nada, não vai mudar, o futebol do Náutico vai ser péssimo do jeito que foi nas últimas rodadas. Desculpa, pode continuar, Vitor, mas é só para pontuar isso que, como ele não mudou nada, vai continuar isso e assim, tem aquelas frases feitas, né? Não tem como buscar novos resultados fazendo as mesmas coisas. É o resumo de Felipe Conceição. Pois é. E aquela... Pode até surgir alguém dizendo, não, mas ele conseguiu levar o Náutico para a final, ele conseguiu levar o Náutico para a semifinal. Tentar trazer isso como um bom resultado, mas quando a gente olha para os números de Felipe Conceição, ele não tem resultado no Náutico. Rodolfo, que não pôde comparecer ao programa hoje, trouxe aqui um dado para a gente, que o Náutico de Felipe Conceição ainda não conseguiu vencer nenhum clube que não fosse de Série D ou sem divisão, e também não chegou a fazer nenhum tempo com um esquema diferente do 4-3-3, que a gente está vendo aí desde o início que não está rendendo, que a gente vê que o Náutico fica preso e ele continua na mesma teimosia, sem pensar em nenhuma alternativa de peças ou de formação. E quando a gente olha os números dele como treinador do Náutico, são 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 13 gols marcados e 12 sofridos, sendo que isso ele está enfrentando os times mais fracos que ele vai ter para enfrentar na temporada. Ele está enfrentando o Pernambucano, ele está enfrentando a Copa do Nordeste e ele está enfrentando o Tocantinópolis na Copa do Brasil. É com esse nível de jogadores, com esse nível de rivais, que o Náutico não está rendendo com o Felipe Conceição. Como é que numa Série B, que está sendo aí chamada de Série B mais forte da história, uma Série B que vai ter 6 campeões brasileiros, que vai ter alguns times emergentes surgindo com muita capacidade de disputa, como tem todo ano, como é que nesse campeonato o Náutico vai conseguir apresentar algum resultado a mais? O Náutico não vai conseguir apresentar algum resultado a mais se mantiver com esse mesmo pensamento de jogo. E já está claro, eu acho que já está mais que evidente, que Felipe Conceição não vai alterar esse modelo de jogo que ele tem na cabeça. E também, se uma coisa que se fala, não, porque manter Felipe Conceição pensando na final do Pernambucano, na minha visão, o time do Náutico nesse momento está com uma limitação tão grande, mas tão improdutivo, que a cada jogo, a cada dia que Felipe Conceição é mantido, é 1% a menos que a gente vai dar ali no favoritômetro para o Náutico, e as porcentagens de Retrô e Salgueiro crescendo numa possível final. Porque esse time do Náutico não é nem questão dele estar estagnado, o time do Náutico está regredindo. Se o time do Náutico está regredindo, ele vai continuar baixando de nível e dando espaço para uma possível zebra na final do Pernambucano, ou o segundo título do Salgueiro, ou um campeonato inédito do Retrô. O que, se for esse o pensamento da diretoria do Náutico, eu ainda acho que é um pensamento errado, além de tudo. Que deveria realmente buscar uma troca pensando, seja no Pernambucano, seja na Série B, pensando no futuro do Náutico. Se a gente pegar, Lucas, o futebol do Náutico nessa temporada, né? Com o Hélio dos Anjos, começou mal, teve alguns bons jogos, mas não foi tão bem. Com o Marcelo Rocha,
o interino ficou algumas partidas. Teve uma partida boa contra o Fortaleza, o 2-2, né? Assim, oscilou, mas buscou um resultado contra um adversário difícil. E aí, depois que o Felipe Conceição teve derrota para o Tocantinópolis, empatou com o Botafogo da Paraíba, perdeu para o Fortaleza novamente, teve a eliminação, né, na Copa do Nordeste. O Pernambucano correu o risco de ser eliminado na semifinal, correu o risco até de perder o segundo lugar na primeira fase, quando no jogo contra o Santa Cruz no Arruda, jogou contra o Náutico, contra o Santa Cruz nos aflitos muito mal. Enfim, é um futebol que vem ladeira abaixo, não tem desempenho, não tem perspectiva de melhora, não tem ideia de jogo. E Felipe Conceição, comparado aos outros dois que passaram, o interino Marcelo Rocha e Hélio dos Anjos, é o pior futebol do Náutico na temporada. E é preocupante porque o Náutico hoje está no dia 10 de abril, ele já está aí mais de quase 2 meses já no Náutico, e a cada jogo o Náutico vai piorando. E ele teve 2 semanas para trabalhar, ele reclamava muito de a falta de tempo, e realmente ele chegou no calendário maluco de jogar domingo, quarta, ou sábado e terça. E nas 2 semanas que ele teve para trabalhar, antes do jogo contra o Santa Cruz e antes do jogo de hoje, o time só fez piorar. Então, assim, nem nessa justificativa de tempo ele tem mais. Não tem mais essa muleta de dizer que eu preciso treinar para achar o time ideal, para potencializar o time. Não tem, porque quando ele teve tempo para treinar, o time piorou. E ainda sobre essa questão do tempo, se a gente for pensar nesse argumento também, a hora para demitir, em teoria, seria agora. Porque tem um jogo contra o Bahia agora só na sexta. Depois, provavelmente, no meio da semana seguinte, deve vir a final do Pernambucano. No sábado tem jogo contra o Operário. 3 dias depois CRB. 4 dias depois Guarani. 5 dias depois Vila Nova. Começa aí uma pequena maratona. E realmente ele não vai ter tempo para ajustar o time aí, não. Perfeito. Realmente, eu ia até falar disso. Não ganhou nenhum clássico, né? Eu esqueci de falar. Não ganhou nenhum clássico. Empatou 2 contra o Santa e perdeu para o Sport. E o outro clássico foi com o Hélio dos Anjos. O Náutico não ganhou nenhum clássico na temporada, né? Realmente o diagnóstico está aí, né? Só não vê se o cara não quiser. Mas está muito claro, está gritante o desempenho ruim de Felipe Conceição. Ô Clauber, você já começa a pensar em nomes, você, Clauber, né? Você não é diretor, não é ainda, mas você, Clauber, acompanhando o futebol, já começa a pensar nomes que estão disponíveis no mercado. Tem alguém interessante? Como é que você está analisando o mercado hoje, para uma possível saída de Felipe hoje? Tem 2 nomes que a diretoria, certeza que a diretoria vai atrás. O primeiro é Lisca, Diógenes adora Lisca, e todas as vezes que o Náutico demitiu o treinador, Diógenes, quando estava na Série B, na Série C não tentou, mas na Série B, Diógenes tentou Lisca, na saída de Hélio, nas 2 saídas de na saída de Hélio e na saída de Chamusca, ele tentou Lisca, e aí Lisca, a primeira estava no Vasco, a segunda não queria pegar nenhum time durante a Série B. Agora, esse ano tentou de novo, mas a Lisca tinha o Sport também tentou e ele estava esperando Arábia, né? Os Emirados Árabes e tal, e não deu certo. Não veio, né? E agora a Lisca está à disposição, então é um nome que eu acho que a diretoria do Náutico tende a fazer um esforço. Você pega o salário de Felipe Conceição hoje é abaixo de 100 mil e Lisca recebe acima de 100 mil. Por Lisca, a diretoria faz esse esforço, mas não sei se, por exemplo, se Lisca pedir 200 mil, o Náutico não faz. Mas se baixar para o patamar 150, eu acho que a diretoria conseguiria chegar a esse valor para trazer Lisca. E seria apenas por Lisca. Nem o outro treinador, o Náutico chegaria a esse patamar. Não sei se Lisca vai querer, enfim, mas é um nome que a diretoria, se Felipe Conceição for demitido, Diógenes liga amanhã para Lisca, porque eles trabalharam junto em 2015, né? Então, Diógenes e Lisca são amigos, trocam ideias sobre futebol, então é certo que o Náutico liga para ele. Se vai trazer, são outros 500. E aí, pode ser que ligue até antes, né? Pode ser que ligue até antes de demitir, né? E seja um fator para demissão. Exatamente, pode ser esse cenário que tu falou aí, chegar e Lisca dizer, Diógenes liga, Lisca, se a gente demitir Conceição, tu vem, aí Lisca, vou, pronto. Aí na hora é melhor demitir mesmo, aí é melhor demitir. E o outro nome que a diretoria gosta muito, que já tinha tentado ano passado também, foi Dado Cavalcante. O segundo nome da lista, depois de Lisca, era Dado. Dado foi demitido do Vitória. Eu não traria Dado agora, porque eu acho que ele recusou o Náutico ano passado, acabou indo para o Vitória, pegou um projeto de Série C, foi muito mal no Campeonato Baiano, foi demitido, foi eliminado, né, na primeira fase do Campeonato Baiano. Foi um trabalho muito ruim, com tempo para trabalhar, com uma perspectiva boa, e não deu certo.
não acho que Dado seja um perfil hoje para o que o Náutico precisa. Eu acho que hoje seria talvez mais o nome de Lisca mesmo, experiente, um pulso firme. Hoje, o cenário, eu vejo esses dois nomes que a diretoria iria atrás. E eu, se fosse diretor de futebol, tentaria Lisca, faria esse esforço para trazer Lisca, para tentar mudar a rota do Náutico na Série B. Tem alguns passos, né? O primeiro passo é demitir Felipe Conceição, o segundo é tentar Lisca, e aí, se Lisca não for, eu não iria em Dado, não tentaria Dado Cavalcante, buscaria um outro treinador, mas que hoje eu também não teria esse nome. Eu acho que é difícil hoje apontar um treinador. O mercado de treinador está muito ruim, mas não sei, não consigo enxergar outro nome além desses dois. Talvez, assim, como o Náutico é muito previsível, talvez um Roberto Fernandes, não é difícil. Já tem gente falando aqui no chat, viu? Veja. Talvez. Não julgo, porque não traria também, mas não julgo quem sugere. Tem que quebrar esse elo aí, esse laço. Já deu, velho. Roberto já fez o trabalho dele, tá no outro patamar. Roberto não tem conseguido render. Enfim, não acho que seja. O Náutico não precisa de Roberto, não, precisa de outro tipo de trabalho. Mas assim, vamos embora. Sobre estar em outro patamar, eu acho que também Lisca também se vê um pouquinho acima nesse momento. É um nome de negociação bem difícil. É bem difícil. Lisca viria na questão do apelo ali, né? Da amizade com o Diógenes, da relação. Viria para o seu Náutico. Ele não pegaria um clube, por exemplo, um Londrina da vida. Não pegaria porque ele não tem, mas ele poderia pegar pela amizade com o Diógenes para o seu Náutico, um clube que ele gosta, que ele conhece. Claro, não é um clube que querendo ou não. Nenhum outro fator justifica. Ele bem no Náutico, ele vai ter uma mídia. Ele bem no Londrina, ele vai ter uma mídia menor. Né? Então, assim, mas está no outro patamar, financeiro até. Para ser Lisca, teria que ter feito uma engenharia muito bem feita. Né? Fala, Vitor. Mas pensando nessa relação de Lisca com o Náutico, Lisca também tem uma relação muito forte com o Juventude, que está numa divisão acima do Náutico, e ele também já recusou o Juventude alguns meses atrás. Foi justamente nesse período que ele estava esperando a Arábia. Ele estava querendo uma Arábiazinha ali para tirar umas férias, tranquilamente, dar uma estudada, encher o bolso de dinheiro. Não deu certo, ele já deu até uma entrevista falando que não deu certo, poderia ter pego o Sport, não sei o quê, enfim. Você vê que ele já está de volta aí, está no jogo, tá no mercado. Já deu um recado, né, pro mercado, dizendo, opa, se me chamar, eu vou, obviamente, para um time que vai brigar pelo acesso. Exatamente. E assim, isso. Pensando no terceiro nome, eu tenho um. Diga aí, Jorginho. O qual tão criticado pelo 45, o ex-Vasco. Ex-Vasco, Curitiba, Cuiabá. Está no Cuiabá. Muito criticado aqui no 45, mas eu acho que é um terceiro nome muito, muito possível. Um perfil interessante. Eu não gosto muito não, mas talvez o perfil dele encaixe com o que o Náutico... Fred Burejo, no chat aqui, falou Ederson, acredito que ele esteja falando de Anderson, né? Anderson. Acho o nome muito bom, mas eu acho muito acima. Hoje é acima até do patamar de Lisca, salarial. Acho difícil. Eu acho que é assim. O Sport tentou e não conseguiu também, né? Anderson era um dos nomes que talvez fosse o primeiro ali da lista e não rolou.